Pai do Senhor Jesus Cristo, trazer uma mensagem para o canal hoje sobre nascer de novo. O que eu quero dizer para os irmãos é que eu trago as mensagens que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem me acrescentado pelas minhas buscas na palavra de Deus, que nós estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados na palavra de Deus. Nem todos, nós todos não somos os únicos que somos os donos da verdade segundo as Escrituras. Até mesmo porque o entendimento da palavra que está escrita, da letra escrita na mensagem de Deus, na palavra de Deus, requer o discernimento espiritual, o discernimento do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, muitos textos, muitas interpretações que divergem. Um irmão pensa assim, o outro pensa de outra maneira, entendeu? Mas eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. O que eu vou trazer, eu vou mostrar os textos, e segundo os textos, vamos ter a capacidade de observar o que está escrito e interpretar o que está escrito. Amém? E o texto que eu vou trazer hoje é sobre nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Diálogo de Jesus com Nicodemos. Naquele diálogo, Jesus vai falar que é necessário nascer de novo. Mas eu vou trazer um entendimento desse nascer de novo no decorrer da mensagem. Por quê? Ali naquela condição que Jesus estava falando com Nicodemos, não tinha como Jesus falar de todo o plano de Deus, falar do plano de salvação de Deus, do ministério de Jesus Cristo na terra, se até mesmo Jesus ainda não tinha terminado seu ministério. Para que Nicodemos pudesse entender o que Jesus estava falando com nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. E não nascer da carne. Então vamos lá, João 3:1 diz assim. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus já deixou a condição, nascer da água e nascer do Espírito. Mas o que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? A gente vai ver no decorrer da mensagem. A água purifica. Espírito que é o Espírito de Deus. Promessa que está lá em Joel 2:28, a profecia de Joel, que se cumpriu em Pentecostes. Eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Está lá em Joel 2:28 e Pedro repete lá no dia de Pentecostes. Naquele dia que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, aqueles que estavam reunidos no cenáculo, e naquela mensagem de Pedro, foram quase 3.000 convertidos. Ali foi o cumprimento da promessa do Espírito. Amém? Aqueles que receberam o Espírito, o que aconteceu? Nasceram de novo. Mas vamos entender o nascer de novo? Como é que ele ia explicar isso tudo para Nicodemos? Né? É difícil. Então vamos entrar na palavra e eu vou ler outros textos que vai dar agora o verdadeiro entendimento sobre o que Jesus estava falando com relação a nascer de novo. Amém? Vamos então na palavra. Por que Jesus fala em nascer de novo? Para nascer de novo é necessário morrer o velho homem para nascer um novo homem. Então, se não houver a morte do velho homem, não há como nascer de novo. O que é morrer o velho homem? O velho homem
que aqui eu estou falando, pelo que eu escrevi, é o homem que vive em pecado, vive na condição do pecado sem que o pecado incomode. É o homem que encara o adultério como uma coisa normal, uma coisa do mundo, todo mundo faz, ou a mulher também que encara dessa forma. É um homem que encara os vícios como uma coisa normal, sem que venha incomodar, os vícios diversos, desde o álcool, desde das drogas, entendeu? E outros vícios, é um homem que não consegue enxergar o pecado, porque está preso ao mundo, ao cativeiro, e a palavra vai dizer que é o cativeiro das trevas, sobre o principado desse mundo, que reina sobre o mundo, porque a própria palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, todos nós nascemos nas condições desse mundo, nas concupiscências que procedem do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas não procedem de Deus, mas do mundo. Só que o mundo passa. E o espiritual? E a vida eterna? Amém? A carne um dia vai passar. Amém? Então vamos lá. Então, vamos explicar aqui o que Jesus está dizendo. Isso aqui eu escrevo para eu não esquecer. Então, para nascer de novo é necessário morrer o velho homem para nascer um novo homem, pelo poder do Espírito de Deus. Por ser convencido pelo agir de Deus, que é pecador, para arrepender-se do seu velho caminho de perdição e passar a buscar uma nova vida em Cristo, aprendendo de Cristo para viver Cristo e andar com Cristo e andar como Cristo andou, num processo de aperfeiçoamento e santificação constante, por meio da renovação do entendimento, que só pode ocorrer pela palavra de Deus, que é Espírito e fonte de vida eterna. Sem a morte do velho homem, para ressuscitar com Cristo, nova criatura, esse processo é impossível. E não depende da vontade do homem, mas da vontade de Deus, segundo os seus propósitos. O acento não dá aqui, mas está errado, foi na edição. Todos os apóstolos e mártires citados na Bíblia alcançaram o aperfeiçoamento para viverem o amor de Cristo na prática, enquanto aqui estiveram no mundo dos viventes. Estes aguardam o grande dia do Senhor, quando Jesus voltará para o início, quando Jesus voltará para o início da ressurreição, para o início da restauração de todas as coisas. Quando, então, ressuscitarão do mundo dos mortos, do seio de Abraão, para tomarem posse da redenção dos seus corpos imortais e incorruptíveis, e da vida eterna, para estarem com Cristo para sempre. E assim todos que são eleitos e chamados, que forem vencedores, sem retrocederem e voltarem à condição do velho homem, também farão parte dessa primeira ressurreição do dia da volta de Cristo. Essa é e sempre foi a maior esperança de Paulo e de todos os cristãos da igreja primitiva. Então, irmãos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para poder andar com Cristo, para entrar no reino. Mas o que é isso? É o velho homem morrer para o quê? Nascer um novo homem em novidade de vida. Um novo homem que agora, ao nascer de novo, a ressuscitar com Cristo, o pecado passa a incomodar ele. Porque o Espírito Santo de Deus, que é puro, está naquele homem, agindo naquele homem, convencendo do pecado, mostrando aquilo é pecado. É o meu espírito em concordância do Espírito de Deus que está em mim, que fala o meu espírito. Não faz isso, isso é pecado. Não faz isso, aquilo é pecado. Não cede à vontade da sua carne, que é pecado. Por quê? Agora, na condição de nascido de novo, nasceu-se o quê? Do Espírito. O Espírito passa a habitar. É a profecia de Joel 2,28. Amém? Então, nessa luta constante que Paulo vai falar entre a carne e o Espírito, essa luta é uma luta entre o homem interior, onde vive o Espírito de Deus, e o homem exterior, que é a carne, o mundo, os nossos membros. Entendeu? Então, nascer de novo é morrer o velho homem
para ressuscitar, ou seja, nascer de novo, agora nova criatura em Cristo. Mas eu vou mostrar nos textos agora o que eu estou falando. Amém? Então vamos lá, vamos ler mais alguns textos aqui. Vamos dar prosseguimento. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, quer dizer, não é mérito nosso, provém dele, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, morreu e agora ressuscitou, buscai as coisas que são de cima. Ele está falando, buscai, não permaneça no mundo, nas coisas do mundo, mas buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos para a vossa vida. Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar no grande dia do Senhor, então também vos manifestarei com ele em glória. Amém? Então, a gente já está começando a entender. Nascer de novo é nascer uma nova vida, ser uma nova criatura. É carregar Deus dentro de nós. Paulo vai falar que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Deus passa a habitar aqui. As primícias do Espírito de Deus passa a habitar aqui dentro de nós por esse novo nascimento, que o próprio Deus gerou em nós esse novo nascimento. Então vamos dar prosseguimento à palavra de Deus. Significado de nascer da água. 1. Purificação. A água simboliza a purificação ou arrependimento no contexto do batismo. A água é vista como um rito de purificação que apresenta a limpeza dos pecados e a renovação espiritual. A água, Pedro vai falar que a água, lá no dilúvio, ela veio para purificar a terra. No primeiro mundo, quando houve o dilúvio, a água foi o quê? Um instrumento de Deus usado para purificar a terra. A iniquidade, a impiedade no mundo estava muito grande. Então, o que Deus fez? Ele limpou, purificou a terra pela água. Então, a imersão na água do batismo, ela é exatamente isso. Purificar o velho homem que está morrendo com Cristo, a emergir e emergir nova criatura. Esse é o significado fundamental do batismo. Emergir o quê? Novidade de vida, ressuscitar com Cristo. Por isso que batizamos na água, há o batismo na água. Entendeu? É a água que purifica. Por isso que é necessário nascer da água. E a água também é vida. E nascer do Espírito, nascer da vontade de Deus. É o Espírito de Deus habitar em nós. Então, 3. Relação com o batismo. O batismo é um ato que simboliza essa purificação. E é um testemunho público da fé em Jesus. Ele marca o início da vida cristã. É a aceitação da mensagem do Evangelho. A água representa a vida, as primícias do Espírito de Deus que estão em todos aqueles que creem e obedecem, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Amém? Então, a gente já agora tem entendimento o que é a água. O que é nascer da água? É a água que purifica, é a água que limpa, é a água que gera a purificação do velho homem para nascer um novo homem purificado, para nascer um novo homem que agora depende dele, que agora está em Cristo, que ele está na videira, o ramo que foi inserido na videira, que recebeu a palavra, que gera a renovação de entendimento, que ele passe a andar nessa renovação de entendimento e não ceder o que as concupiscências, as vontades, aos desejos da carne, que é pecado, que são pecados. Amém? Então a gente agora já está entendendo o que é nascer da água. E como é que Jesus ia explicar isso tudo para Nicodemos num diálogo? Não tem como. Amém? Então vamos ler agora outros textos para ratificar mais ainda esse entendimento. Amém? Deixa eu mudar aqui e mudar aqui. Então vamos lá, João 7,37.
37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Era necessário Jesus morrer, seu sangue ser derramado, para que, pelo seu sangue e pelo véu que foi rasgado, o véu que nos separava de Deus, agora, pelo Novo Testamento, do derramamento do seu sangue, nós fôssemos purificados. E a água que vem de Deus, o manancial de águas vivas, vai falar, se não me lembro, no livro de Isaías, não me recordo, de Deus, essa água que flui, que é o Espírito, vem para o Filho. E todo aquele que está no Filho passa também a receber dessa água, a água da vida, que é o Espírito também. A água que purifica, que é a vida. Então a água na palavra de Deus, ela é a vida. Ela é o Espírito Santo de Deus. Ela é o Espírito do próprio Senhor Deus que passa no Filho e o Filho distribui em todos os seus membros que fazem parte do corpo do Filho, do corpo de Cristo. Então, entendeu agora o que é nascer da água e nascer do Espírito, que Jesus estava falando com Nicodemos? E como é que Jesus ia explicar isso tudo ali para o Nicodemos? Não tinha como. Amém? Então, vamos lá agora ao texto João 4,17. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço? Aqui já é Jesus falando com aquela mulher samaritana. És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, do que ele mesmo bebeu? E bem assim, seus filhos e seu gado? Isso a mulher samaritana falando com Jesus. E Jesus fala: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, água que perece. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? O Espírito, a água do Espírito. O entendimento que vem do Espírito. A água é Espírito. Então, quem beber da água que Cristo tem a dar, a palavra, a fonte de água viva que sai dele, a água que flui dele, o Espírito que flui dele, quem beber dessa fonte de vida eterna, não terá mais sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E ainda assim a mulher samaritana não entendeu que Jesus estava falando do Espírito Santo de Deus, nascer do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, significado de nascer do Espírito. Transformação espiritual. Nascer do Espírito refere-se à obra do Espírito Santo na vida do crente, que traz uma mudança radical na natureza humana. Isso significa ser feito uma nova criatura, com novos desejos, uma nova identidade como filho de Deus. O Espírito de Deus convence o que irá crer, convence o que irá crer em Cristo dos seus pecados. Então, todo aquele que irá crer em Cristo, o Espírito Santo convence que ele peca, convence, mostra para ele o que estava encoberto, agora passa o quê? A ser percebido pelo nascimento do Espírito. O Espírito vai mostrar: isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não deve fazer. O Espírito em comunhão com o nosso Espírito, dos que nasceram de novo. Aí vamos lá, levando a se arrepender e crer na palavra de Deus e em Jesus Cristo. A palavra de Deus é Espírito e vida. Ela tem poder para renovar o entendimento e produzir transformação no que crer e obedece a Deus para permanecer no novo nascimento para a vida eterna. Então, a palavra, ela gera renovação de entendimento. Tem uma passagem que Paulo fala assim: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. Antes renovai, que haja renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação do entendimento vem pela palavra, a palavra de espírito e vida. Ela passa o que? A nos apontar os nossos erros e as nossas falhas. Mas Deus vai pegar e fazer... Nós somos robôs na mão de Deus? Não.
ele nos dá a condição para que nós possamos optar entre continuar a andar no caminho da carne ou andar no caminho do novo nascimento. Entendeu? Então, esse entendimento de nascer da água e nascer do Espírito que Jesus estava falando ali para Nicodemos. Vamos dar prosseguimento aos textos. João 14,17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus estava falando o quê? Que viria ele, o Pai, morar em todo aquele que ama. A promessa do Espírito Santo. O cumprimento de Joel 2:28, que ainda não tinha se cumprido, porque ele fala assim, o Espírito da verdade está entre vós. Ó. Aquele, conheceis porque habita convosco, mas estará em vós. Naquele momento que Jesus estava falando ali, o Espírito da verdade, que é o Espírito do Pai que estava em plenitude no corpo de Cristo, ainda não estava nos apóstolos, nos discípulos, mas viria a estar quando? Em Pentecostes. Mas esse Espírito da verdade estava ali habitando com eles, que era o próprio Cristo, que recebeu no batismo, naquele dia do batismo, que o Pai falou assim, João Batista o batizou lá no Rio Jordão, que a plenitude do Pai veio sobre ele toda, por isso que ele é Deus homem, ele andou na terra como Deus. Quando ele recebeu esse espírito de plenitude do Pai nele, Jesus, que outrora era só homem, ele passou a ser completo da plenitude do Pai. Por isso que ele fala, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai, porque o Pai estava nele. Jesus falava que eu sou um com o Pai está em mim. Quando Tomé pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e Jesus fala assim, Tomé, não me lembro se é Tomé, mas ele falou, tanto tempo estão convosco que não tem me visto, porque o Pai estava nele, o Espírito da plenitude do Pai estava nele, porque a promessa de Joel 2:28 se cumpriu no Filho. E estava como homem, como nós, Jesus veio como homem, como nós. Amém? É isso que nós temos que entender. Então vamos lá, 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, aí a prosseguimento lá daquela mensagem de Nicodemos. Aqui já é o versículo 7 que eu não botei aqui. Versículo 7 de João 3:7. Vamos lá. Versículo 7, deixa eu voltar aqui. Foi falha de edição aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui, Não te admires, aí ele falando para Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Todo que é nascido do Espírito, não é nascido da carne. Jesus deixou bem claro, não é nascido do nascimento natural. Entendeu? A mulher gerar no ventre e nascer naturalmente. Está falando nascido do Espírito. O velho homem morreu para agora ter a habitação do Espírito nele. Um novo nascimento, para dar novidade de vida. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, Jesus estava falando de coisas celestiais. Da terrena ele não entendeu, que ele achava que ia voltar para o ventre da mãe, o velho voltar. Imagina das celestiais, ou seja, isso tudo que eu estou falando aqui, que é a mensagem de Espírito e Vida. Imagina explicar tudo isso que eu já li até agora aqui para Nicodemos, o que é nascer da água, o que é nascer de Espírito, novidade de vida, receber as promessas do Espírito de Deus,
que foi já profetizado por Joel 2,28, lá pelo livro de Joel, pelo profeta Joel. Imagina explicar isso tudo, que se cumpriu em Pentecostes, que naquela ocasião da conversa, do diálogo de Nicodemos com Jesus, ainda não tinha se cumprido Joel 2,22, não tinha como Jesus explicar isso tudo. Mas o que a gente tem que entender, o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito, o que é nascer de novo. Amém? Então vamos dar prosseguimento à mensagem. Eu ainda estou meio que me arrastando em botar para aparecer hora o texto e hora eu na tela. Por isso que muitas vezes eu estou falando sem estar aparecendo, só mantendo o texto, tá, irmão? Vamos lá, vou mudar. Vamos dar prosseguimento. Nascer de novo é nascer para a vida eterna, mediante o nascer da água que purifica, que limpa. É o perdão de Cristo pelo seu sangue derramado, sangue que nos limpa e nos purifica. Né? E do nascer do Espírito de Deus, que produz a fé. A fé vem pela vontade de Deus, é um dom que Deus nos dá. Não adianta que se Deus não estiver em nós, se Deus não nos chamar, se Deus não nos levar ao Filho, não vamos ter fé. Paulo vai dizer que o homem natural não discerne das coisas espirituais, porque ele não pode discernir das coisas espirituais, porque ele é natural, ele não tem o Espírito de Deus para discernir da palavra. Paulo vai falar que esse homem natural vê a palavra de Deus como loucura, como coisa de loucos, doidos, que estão falando uma coisa que não procede. Por quê? Ele não tem o Espírito para discernir das coisas espirituais. Então vamos lá, o Espírito de Deus que produz a fé para crer e se arrepender, para que haja transformação. Aí ele continua, ora, ninguém subiu ao céu, aí é Jesus falando para Nicodemos, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o próprio Filho do Homem, Jesus, a saber, o Filho do Homem, que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Para crer nele, para crer pelo Espírito, o Espírito convencer do pecado e poder andar em novidade de vida, ouvindo a palavra e crescendo na palavra e sendo edificado na palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Deus não quer acabar com o mundo, Deus quer restaurar o mundo. Deus quer tirar esse mundo que jaz no maligno, cujo principado das trevas age nesse mundo. Deus quer remover toda essa maldade, toda essa queda, né, que veio por Adão, para o que? Restaurar todas as coisas. Então vamos lá, quem nele crer não é julgado. Quem ele crer não é julgado. O que não crer já está julgado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, crer no Filho de Deus é um dom. Amém? Vamos dar prosseguimento. O reino de Deus estava no mundo, porque Jesus Cristo, o reino de Deus estava no mundo com Jesus Cristo, como uma grande luz, permanecendo com os apóstolos e discípulos, e com todos que o receberam e o recebem como Salvador até os dias de hoje. Jesus é a luz do mundo. Então vamos lá, Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E ao que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino está perto. Está próximo, ou seja, Jesus era o próprio reino que estava próximo deles. Arrependam-se, eu sou o reino está em mim, o Pai está em mim. A plenitude do Espírito do Pai, porque Deus é Espírito, a palavra de Deus vai falar, o próprio Pai que é Espírito está todo aqui pleno comigo. E eu estou no mundo com vocês. O reino está próximo de vós. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertam-se a mim. A minha mensagem, que é de Espírito e vida, a mensagem do Pai que está em mim. Isso que Jesus estava falando nesse texto aqui. Amém? A luz permaneceu nos apóstolos e discípulos, resplandecendo seu brilho até hoje por todos aqueles que também se tornam luz para o mundo, que entram no reino de Deus e nele permanecem. Por quê? Você entrou no reino salvo para sempre? Não. Ele pode ter a luz, mas querer voltar. O anjo de louvor do Senhor, deixa eu mudar aqui. O anjo, que era o anjo
um arcanjo, eu não lembro, mas o próprio Satanás, que era um anjo muito honrado no reino dos céus, ele conhecia a palavra, ele conhecia Deus, ele conhecia o Filho, mas ele se rebelou. Não foi uma opção dele se rebelar e trazer com ele mais um terço dos anjos do céu? Nós temos a opção de escolher, de optar em permanecer na palavra que agora está dentro de nós ou não. Por isso que ao que vencer, ele dará de sentar no trono dele, assim como o Pai permitiu que ele sentasse no trono do Pai. Essa é a mensagem do Cristo, essa é a mensagem da salvação. Nós temos que perseverar até o fim. A palavra de Deus são mensagens o tempo todo para quê? Para nos fortalecer, para nos amadurecer, nos aperfeiçoar na palavra, para que haja renovação de entendimento. Por isso que nascemos de novo. O homem natural, que não tenha o Espírito de Deus nele, ele não vai ter discernimento para essas mensagens, essas palavras. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos, para a gente ratificar cada vez mais o que Jesus quis dizer com o que é nascer de novo. Amém? Então vamos lá. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, qual é o procedimento do cristão agora que nasceu de novo? Andar na luz. Mas isso quer dizer que todos andam na luz? Olha quantos escândalos tem aí de irmãos que tropeçam e caem. Todos nós estamos suscetíveis a cair. Eu não me lembro, mas acho que Paulo falou assim, não me lembro se foi Paulo também, mas tem uma mensagem na palavra que fala assim: ao que estiver em pé, cuide-se para que não caia. Está entendendo? O caminho é apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. Andar na mensagem, andar agora em espírito, em vida, é difícil. Por isso que Paulo fala: o mal que eu não quero, este eu faço. Mas o bem que eu quero, este eu não faço. Mas ele fala que quanto ao homem interior dele, ele tem prazer no Deus, no Espírito de Deus que está nele. Mas quanto ao homem exterior, os membros, a carne, ele luta constantemente contra essa lei do pecado que está nele. Enquanto nós estivermos neste corpo do pecado, corpo da maldição, corpo da queda, nós vamos ser tentados. As concupiscências vão vir, as vontades da carne vão vir. Mas a palavra de Deus também fala que o Espírito que nós recebemos, dele fluem frutos, ou seja, os frutos do Espírito. Dentre esses frutos do Espírito, que agora habita em nós, é o domínio próprio. Então nós temos que ter o quê? Domínio próprio. Porque ele agora nos dá o domínio próprio, a condição para vencer a nossa peleja contra a carne. Os frutos do Espírito, o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, são muitos os frutos que eu não vou lembrar agora. Mas entendeu? O domínio próprio é um dos frutos. O amor é um fruto. Entendeu? Então isso que é andar em novidade de vida. Caminhar com Cristo, seguir os passos, as pisaduras de Cristo. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos textos. Aí, vamos lá. Colossenses 1,13. Ao qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, todo aquele que nasce de novo tomou posse do reino de Deus. Tomou posse do reino do Filho de Deus. Por isso que Jesus fala, é necessário, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino. Quem não nascer de novo não verá o reino. Mas o que Colossenses, Paulo já está falando em Colossenses 1,13? Aquele que nasceu de novo, que é a nova criatura, ele agora já entrou no reino do Filho. Porque ele agora tem as primícias do Espírito de Deus nele, que o conduz para andar em retidão. Mas porque o Espírito está dentro dele, gemendo para que ele ande em retidão dentro de nós, quer dizer que eu vou andar sempre em retidão? Não, Paulo sabia que a todo tempo ele podia tropeçar e cair. Por isso que ele fala: quem me livrará da morte deste corpo, do corpo desta morte? Mas ele fala em Jesus Cristo, graças a Deus. Ele sabe que ele podia encontrar a vida. Amém? Porque ele sabia que ele podia cair. Ele fala assim: eu esbofetei o meu corpo a todo tempo. Ele fala para que eu esbofetei meu corpo a todo tempo. Para que o que eu venho ensinando, eu não venha tropeçar e cair no que eu ensino. Essa é a nossa caminhada com Cristo. A gente não querer
ceder ao pecado, é andar em comunhão com o Espírito, é não inclinar para a carne, mas em se inclinar para o Espírito. Porque Paulo também vai falar inclinação para a carne é a morte, mas inclinação para o Espírito é vida e vida eterna. Esse é o livre-arbítrio que agora nós temos para escolher, porque nascemos de novo, agora passamos a fazer parte do reino de Deus, Colossenses 1:13. Amém? Vamos dar prosseguimento então aos estudos, as palavras, vou voltar aqui, vamos lá. Então, convém que o cristão, o que crer, nascido de novo, resplandeça a luz do reino de Deus que está dentro dele. Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, naquela ocasião, no texto que eu li acima, ele não fala que o Espírito da verdade habitava no meio deles e que estaria com eles, porque quem era o Espírito da verdade que habitava com eles? O reino de Deus estava dentro de Cristo, o próprio Pai estava nele, e ele manifestava tudo que era do reino. Por onde Jesus passava, havia o quê? Cura, libertação, os demônios eram expulsos. O reino de Deus é um reino de justiça e paz, sem dor, sem sofrimento, sem trevas, sem justiça, sem moralidade. Por onde Jesus passava, o que acontecia? Ele era a luz do mundo, que estava aqui no mundo. E ele comissionou que nós também sejamos luz para o mundo. Andar em comunhão com ele, seguindo o passo dele, vivendo o amor dele. Todo que é nascido de Deus é nova criatura e convém que seja novidade de espírito. No batismo nas águas, esse que é batizado, ele ressurge da água, emerge da água, nova criatura, ressuscitada com Cristo. E ele tem que lutar a todo tempo contra a sua vontade, as vontades da sua carne, as suas concupiscências, para o quê? Andar em retidão de espírito, andar com o espírito. Amém? Então, todo aquele que é nascido de novo ou nascido de Deus, torna-se embaixador do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, cuja pátria é esperada vir do céu. Vamos lá, 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, Paulo falando, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, Deus age por meio de nós, que agora nós fazemos parte desse reino, por ter recebido o Espírito. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Nós não aguardamos Jesus vir? Nós também aguardamos essa pátria vir do céu. Apocalipse 21 fala isso. A vinda da Nova Jerusalém celestial para a terra. Mas isso é outro estudo. O Senhor Jesus Cristo, também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, quer dizer, a primeira ressurreição, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus agora é Deus com o Pai, porque ele é filho de Deus. Então ele é o quê? Ele tem a natureza do Pai. E essa é a vontade do Pai, que no momento da glorificação dos nossos corpos, nós também sejamos filhos de Deus, com toda a plenitude de Deus. Tem um livro, em Efésios vai falar isso, só que seriam muito textos para eu colocar aqui. Se somos filhos, nos tornamos o quê? Da mesma natureza do Pai. Mas quando que nós teremos essa natureza do Pai? Essa plenitude de Pai, de ser luz, sermos luz para o mundo, plena luz para o mundo, ter vida em nós mesmos, quando formos glorificados na volta de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque a nossa vida está o quê? Escondida em Cristo, mas já morremos para esse mundo, para as coisas deste mundo. Mas devemos andar como? Convém que nós andemos em novidade de vida, olhando para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, porque agora o Espírito que habita em nós nos dá acesso ao trono do Pai que está no céu. O livro de Hebreus vai falar o tempo todo isso. O novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos consagrou, a casa de Deus no céu. Entrai com intrepidez pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos consagrou. Nós agora temos acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus. Deus fala agora diretamente do céu aos nossos corações. Ele falou antes da vinda de cruz pela boca dos profetas. Falou um tempo pelo próprio Cristo, mas quando Cristo agora voltou para o Pai,
Ele mesmo fala do céu para conosco. O autor de Hebreus vai falar isso também. Isso é o quê? Novidade de vida. Isso é nascer de novo. Isso é nascer da água e do Espírito. Amém? Vamos dar prosseguimento a outros textos. Jesus fala para seus discípulos que farão coisas maiores que as que ele fez, claro, porque agora ele ia para o Pai, ele ia continuar fazendo os milagres que ele fazia, anunciando a palavra de Espírito e vida, para que hoje também nasçam de novo. Não, ele voltou para o Pai e comissionou os apóstolos a fazer isso. Se hoje nós temos entendimento dessa palavra e conhecemos essa palavra, porque aqueles que Jesus comissionou, aqueles apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos, dos 12, o último, se não fosse este, nós hoje não conheceríamos a palavra. Se não fosse pelo poder de Deus que estava neles, de levar a palavra, porque Deus também fortalece, Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então é Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, que nos fortalece. Então essa palavra existe até hoje, uma palavra que foi pregada há mais de 2000 anos atrás, que é o Evangelho. E a palavra de Deus no completo, pegando o Velho Testamento e o Novo Testamento, que, se eu não me engano, são mais de 4.000 anos. Ninguém conseguiu apagar essa mensagem, que é poder de Deus sobre ela. Amém? Então vamos lá, João 14:10. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Ou seja, o Pai que estava nele fazia as obras. Ele mesmo afirma, eu agora aqui, ó, eu ainda não estou glorificado ao lado do Pai. Enquanto eu estou nessa carne, o que Jesus está falando? Enquanto eu estou aqui nessa carne, como vocês são carne e osso, é o Espírito do Pai que está em mim que me fortalece para que eu faça essas obras todas. Mas agora Jesus voltou para o Pai, voltou para a glória que ele tinha antes de vir ao mundo. Agora Jesus, por isso que Jesus, quando ora, ele fala, Pai, ele pede ao Pai para que ele volte a ter a glória que ele tinha antes de existir todas as coisas. Pai, permita que eu volte a ter a glória que eu tinha quando eu estava com o Senhor na eternidade, antes do mundo, de terra e céu serem criados. Amém? Então Jesus agora está glorificado, com o corpo glorificado. Ele caminhou com esse corpo glorificado 40 dias aqui na terra, quando ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, as paredes, os ambientes onde os apóstolos estavam reunidos, onde os discípulos estavam reunidos, não impedia de ele entrar. Se a gente pegar os textos, nós vamos ver que estavam reunidos com as portas fechadas. E quem aparecia ali? Durante aqueles 40 dias? Jesus, ele aparecia, ele entrava pelas portas. Porque ele agora estava com o corpo ressurreto, o corpo da glória. E com esse corpo, os apóstolos viram ele ascendendo aos céus. E os anjos, 2 anjos estavam ali em pé, falaram, por que vocês estão espantados em ver o Senhor ascendendo aos céus assim? Da maneira como vocês estão vendo ele ascendendo, com o pé no chão, indo para o céu, vocês verão ele vindo do céu e calcando o pé de novo aqui no chão, nessa terra, nesse mundo, para trazer restauração. Amém? Então, é muita mensagem para eu trazer só agora. Mas como é que Jesus ia explicar isso tudo para Nicodemos? Vamos dar prosseguimento aos textos, então? Vamos lá. O mundo não pode receber, porque não... O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No dia da ascensão até o dia de Pentecostes, que eles não tinham ainda recebido o Espírito, eles ficaram caminhando aqui na terra por 10 dias sem o Espírito do Pai com ele, sem Jesus Cristo com ele. Mas em Pentecostes, o Filho e o Pai voltaram, porque vieram as primícias do Espírito sobre eles. Amém? Ainda por um pouco o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Quer dizer, receberão o Espírito. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque eles receberam o Espírito Santo. Eles passaram o quê? A fazer milagres. A sombra deles curavam. Os milagres, os dons do Espírito Santo passaram a quê? A fazer parte da vida deles, dos apóstolos, daqueles primeiros apóstolos, e posteriormente dos seus discípulos. Amém? Eles entenderam o que Jesus estava falando, mas nessa ocasião eles ainda não entenderam. Naquele dia, vos conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Jesus nos se manifesta agora a nós, pelo novo nascimento. Disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai e o Filho fazem morada agora em nós, as primícias do Espírito. Que na ressurreição dos mortos, esse Espírito será plenitude de Espírito, porque seremos glorificados, assim como o Filho foi glorificado. Amém? Quem não me ama não guardará minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e o fará lembrar de tudo o que tem vos dito. Agora, o Espírito Santo, eu estou falando aqui a mensagem do Espírito Santo. Os apóstolos pregaram por meio do Espírito Santo. Por isso que a fé não é dom nosso. Paulo vai falar que não somos salvos pela nossa obra. A fé não vem pelas nossas obras, mas a salvação é dom de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele nos dá agora a condição de andarmos nas suas obras. Pelo Espírito que ele o quê? Pelo penhor do Espírito que está em nós. O penhor o quê? A confirmação. Que se nos mantivermos na presença desse Espírito a todo tempo, iremos o quê? Participar da primeira ressurreição dos mortos para sermos glorificados. Vamos dar prosseguimento. Jesus orou para os seus discípulos e para todos os que também haveriam de crer até que se consuma o fim dos tempos. Orou para os que já tinham nascido de novo por terem crido na sua palavra e todos que haveriam de nascer de novo por crer na sua palavra. Claro, nós que cada geração, de geração em geração, que foram crendo em Cristo. Jesus orou para todos esses. Todos que creem em Cristo conseguem ver e entrar no reino de Deus, pois não são do mundo, embora estejam no mundo. Olha lá a oração de Jesus. Vamos lá. João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Jesus orando para o Pai. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente reconhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai. Em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, e como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com o que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E o propósito disso tudo, irmãos, o propósito disso tudo é o amor, é o aperfeiçoamento no amor de Cristo. Caminhamos para nos aperfeiçoar no amor de Cristo, para viver o amor de Cristo na sua plenitude. Nascemos de novo para recebermos o fruto do Espírito Santo de Deus. E um desses frutos é o amor. Sem esse fruto do Espírito, o homem está entregue à vaidade. Então, como ele vai ter o amor de Cristo e da sua própria vida pelos irmãos? Mas quem recebe o Espírito, quem nasceu de novo, ele tem que trabalhar esse amor de Cristo nele, alcançar esse amor, ao ponto de dar a sua vida por amor aos irmãos. Porque em 1 João 3,16, João fala assim, que
Cristo amou os irmãos ao ponto de dar sua vida pelos irmãos. E convém que nós também venhamos dar nossas vidas pelos irmãos. Então é um processo de santificação. Não é tão fácil. Como é que Jesus ia explicar isso tudo para Nicodemos? Numa noite, numa reunião, numa noite. Amém? Então vamos dar prosseguimento ao texto, porque tá ficando longa a mensagem, né? Vamos lá. Ninguém pode ir a Cristo se Deus não o levar. Logo, ninguém pode nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus, se não for da vontade de Deus. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Crer é a única condição para permanecer no reino de Deus, pois o que crer e não obedece, o que não tem a fé que opera pelo amor e pratica a iniquidade, terá seu nome riscado do livro da vida. É necessário permanecer até o fim na fé, na obediência e no amor, fazendo a obra de Deus, para que não perca a vida eterna. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas qual é o reino dos céus aqui que ele está falando? Quando ele voltar para tomar de vez posse efetiva do reino dos céus. Entendeu? Entrar na posse efetiva, e não nessa condição de homem carnal, mas na posse efetiva de plenitude, na redenção dos corpos, na glorificação dos corpos. Então aqui está falando, nem todo que me disser Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, ressuscitará, fará parte da primeira ressurreição, com o corpo glorificado, para tomar posse como rei, para reinar com Cristo. E tem ali textos em Apocalipse que vai falar que nós reinaremos com Cristo. Amém? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticar iniquidade. Amém? Então, Mateus 5:20, porque vos digo que se vossa justiça não exceder dos fariseus, de modo nenhum entrará no reino do céu. Então, quem recebe o Espírito Santo de Deus, quem nasce de novo, quem nasce da água e do Espírito, quem é batizado e diante da testemunha dos irmãos, está ali também confessando que andar em novidade de vida, andará em novidade de vida. Se verdadeiramente não andar, será motivo de escândalos para outros irmãos, de escândalos para o mundo, e estará de novo calcando a cruz de Cristo, pisando na cruz de Cristo, que morreu para o salvar, que morreu para que ele pudesse receber esse Espírito de Cristo, esse Espírito do Pai, que gera renovação de entendimento nas nossas vidas. Amém? Os demônios creem e estremecem, mas suas obras são de iniquidade. Então quer dizer, crer é fácil. Não é só porque eu creio, que agora eu tenho espírito e tenho discernimento das coisas espirituais, que eu vou andar nas obras de Deus. Vai depender de eu querer ou não andar. Deus nos dá, o Senhor Jesus nos dá essa condição de escolher. Não somos robô, não somos peça num tabuleiro de xadrez. Agora nós somos filhos de Deus, porque nascemos de novo, recebemos a adoção de filhos. Tem outro texto que fala isso, eu não poderia colocar aqui, que ia demorar muito. Então, por recebermos a adoção de filhos, agora nos tornamos filhos de Deus, pelo novo nascimento. Como é que eu sou filho de Deus e vou continuar andando como do mundo, como os filhos do mundo, como os filhos da treva, como filhos de Satanás, como Jesus fala para aqueles fariseus religiosos? Amém? Então, conclusão. Nascer de novo é a morte do velho homem com Cristo, para ser novo homem em Cristo, por ter ouvido a palavra de Deus, que é espírito e vida, capaz de renovar o entendimento para que haja transformação e novidade de vida em todo aquele que Deus chamou e elegeu antes da fundação do mundo. Então, Deus chamou e elegeu antes da fundação do mundo, mas eu não vou questionar Deus por isso. Vamos lá, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu, isso é Paulo falando, o qual nos elegeu com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui está, resumindo tudo o que eu falei. Aquele que nasce de novo tem que andar em santidade, ou seja, para que fôssemos santos em plenitude de amor, ser irrepreensível em amor. Essa é a nossa condição de cristão. Essa condição que agora ouve Deus falar aqui aos nossos corações. Aquele que está purificado pela palavra de espírito e vida,
aquele que nasceu da água que purifica, aquele que nasceu da água que é o Espírito que jorra de dentro de nós para que nós também venhamos jorrar para o mundo. Aqueles que nasceram da luz, que também se tornaram luz para o mundo, porque a luz de Cristo que está nele, a luz do Pai que está nele, nós refletimos essa luz que está em nós. Então esse é o novo nascimento. Amém? Só que porque o Pai escolheu antes da fundação do mundo, elegeu. E eu não tenho como entrar em outros estudos de separação, separar eleitos de criação. São outros estudos, amém? João 11, 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Quer dizer, quem está em Cristo, nasceu de novo, se perseverar até o fim, não morrerá. Estará vivo para sempre. João 11, 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Creis isto? Lucas 20, 34. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo cansam-se e casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Todos esses irão de ressuscitar. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Todo aquele que morra ainda, que crê nele, viverá para sempre. Então ele fala que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Todos esses ressuscitarão. Todos esses farão parte da primeira ressurreição. E quando eles ressuscitarem, eles serão como os anjos. Isso aqui que Jesus está falando. Porque nesse questionamento aqui, aqueles judeus estavam perguntando a Jesus que havia uma tradição que se o esposo viesse a morrer, aquela viúva teria que casar com outro irmão. Se aquele outro irmão viesse a morrer, ela teria que casar com outro irmão. E assim foram 7. Ele pergunta de quem ela será esposa, de quem ela será a mulher na eternidade. Esposa na eternidade. E Jesus responde com essas palavras que eu acabei de ler. Que na eternidade, quando formos glorificados na ressurreição dos mortos, seremos como nem anjos, ninguém se dará em casamento como nós agora, no corpo da carne, no mundo dos viventes, casamos, entendeu? Na glorificação não haverá se dar em casamento, seremos como os anjos, seremos como anjos. João 1:12 diz assim, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ó. Todos que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da água, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos que nasceram de novo, então, que morreram para o velho homem e nasceram nova criatura, se tornaram o quê? Filhos de Deus. Então, qual é a responsabilidade que o cristão tem que ter? Qual é a responsabilidade que nós, cristãos, temos que ter agora? Que somos filhos de Deus. O pecado que nós cometemos agora como filhos de Deus tem um peso muito maior para aqueles que não nasceram para o Espírito. Amém? É isso que Jesus estava falando. Temos que assumir essa responsabilidade de filhos de Deus. A palavra de Deus vai falar, quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. O Senhor tem nos acrescentado muito das coisas espirituais, das coisas que procedem de Deus, do céu, do Espírito, porque nascemos agora do Espírito. Então, nós seremos muito mais cobrados. Amém? Esse é outro entendimento que nós temos que ter. Então, irmãos, com essa mensagem que eu trouxe aqui, o que a gente entende agora? Que nascer de novo é voltar a ter uma nova vida, morrer e nascer de novo em uma outra encarnação? Não, não é. É você, nesta vida, se tornar um Paulo, se tornar um Pedro, se tornar um Tiago, se tornar um João, andar com Cristo, caminhar como Cristo. Para que, se você continuar assim, nessa vida de retidão pelo novo nascimento, quando você morrer, quando você for para o mundo dos mortos, você não vai para o mundo de tormento. Você vai para que lugar lá do mundo dos mortos? Você vai para o local que se chama seio de Abraão. Ser recebido por quem? Por pai Abraão e por todos esses que foram vitoriosos. Todos esses apóstolos, todos que morreram pela fé em Cristo. Então, se você continuar na retidão, você vai para o seio de Abraão, que é um lugar no mundo dos mortos onde estão separados
os que hão de fazer parte da primeira ressurreição, para receberem a glorificação dos seus corpos, a redenção dos seus corpos, a verdadeira adoção de filhos, a redenção, ou seja, o resgate dos corpos, mas agora o que? Os corpos em plenitude. Entendeu? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Isso que quer dizer nascer de novo, nascer da água do Espírito, nascer da água que purifica, nascer da água que é o Espírito de Deus que agora está dentro de nós. E nós o quê? Como rios. O Pai é o manancial, a nascente. E nós somos, a água nos corre para os rios, e nós somos os rios que o quê? Agora fluem de nós águas vivas, a mensagem, a palavra, levar a passar a mensagem de Deus para que outras almas venham receber essa palavra de espírito e vida. E que seja o quê? Convencida dos seus pecados. E que por essa palavra de espírito e vida, venham que ter suas consciências renovadas, suas mentes renovadas, para que não sejam o quê? Venham que se conformar com o mundo, ganhar a forma do mundo. Mas antes o quê? Serem transformadas pela renovação do vosso entendimento, do entendimento delas, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então esse que é o novo nascimento, isto que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, o que é nascer de novo. Amém, queridos? Um forte abraço. Foi muito bom conseguir trazer essa mensagem que já está preparada comigo há quase 2 anos, mas agora eu achei que foi momento de trazer essa mensagem, porque outros textos eu inseri. Se eu for me direcionando, eu inseri nessa mensagem. Fiquem na paz. Um grande abraço e que possamos perseverar até o fim nessa caminhada com Cristo, seguindo os seus passos até o fim, até que chegue o fim da nossa ida para o mundo dos mortos. Isso é, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, porque a palavra também vai dizer que na sua volta muitos serão transformados, não passarão pela morte. Amém? No abrir e fechar de olhos serão transformados. E de maneira nenhuma esses que serão transformados anteciparão essa glorificação do corpo sem que haja primeiro a ressurreição dos mortos. Então são muitos textos que não teria como eu mostrar aqui. Amém? Mas que consigamos chegar e ser vencedores para que possamos nos assentar no trono de Cristo com Ele e reinar sobre a terra sobre 1000 anos, assim como diz na Apocalipse 20, se eu não me engano. Fiquem na paz, um forte abraço.